TV Candidez. Aqui a cidade tem muito mais espaço. Fundação Jaime Martins, promovendo cidadania. Programa Amostra Grátis da Saúde. Oferecimento Unimed Divinópolis. Plano participativo empresarial. Melhor custo para a sua empresa. Mais benefícios para seus funcionários. Megascan. Ressonância magnética ao seu alcance. E Laboratório Lister, porque confiança é tudo. Olá, muito boa noite. Começa agora pela TV Candidez, Canal 13, o Amostra Grátis, o programa que é apresentado ao vivo toda terça-feira, sempre a partir de 9 da noite. Dentro da proposta da TV Candidez, que é levar informação com prestação de serviço, você já sabe que toda semana nós estamos ao vivo na terça com a nossa reprise no sábado. Programa de saúde gravado é no sábado. Sábado não tem como você participar. Você vai apenas contemplar. Ao vivo é toda terça, 9 da noite. A direção da TV Candidez, do Sistema MPA de Comunicação, continua mantendo toda a sua estrutura para que possamos levar até você um programa de saúde ao vivo. E esse ao vivo faz toda a diferença para quem apresenta, para quem é entrevistado e para você que está em casa e pode participar conosco. E sem perda de tempo, nessa terça-feira, eu vou agora apresentar o meu entrevistado desta noite, com muito prazer, no estúdio da TV Candidez, no estúdio do Amostra Grátis da Saúde, eu recebo o médico psiquiatra, Dr. Marcos Boissul. Nós vamos falar sobre a questão do Janeiro Branco. Dr. Marcos, boa noite, prazer recebê-lo aqui mais uma vez e já de antemão, em nome da direção da TV Candidez, do MPA de Comunicação, agradecendo o seu apoio, sua presença que nos ajuda sempre que possível aqui a fazer o programa Amostra Grátis da Saúde. Samuel, eu que agradeço o convite, fico muito satisfeito de participar e eu tenho que ressaltar a importância que há em você ter esse cuidado com eventos importantes da área médica de uma maneira geral e da área de psiquiatria, o setembro, o janeiro, muito importante você dar espaço para isso aqui do seu programa. E muito bem, eu ressalto mais uma vez o agradecimento ao Dr. Marcos Boissul, que é um dos expoentes na questão da psiquiatria, não só da Divinópolis, mas também de toda a região centro-oeste, como nós estamos anunciando nessas últimas semanas. Dr. Marcos, na sua opinião, como experiente médico psiquiatra que você é, por que é importante essa campanha do Janeiro Branco e que faz aí um alerta para a boa qualidade da saúde mental? Sim. Essa é uma campanha muito importante que a Associação Brasileira de Psiquiatria dá suporte a ela também, né? Nós aproveitamos esse espaço do ano de janeiro para chamar a atenção de pessoas, de famílias, de empresas, do serviço público, para a centralização da atenção na saúde mental, né? Essa é uma época em que as pessoas aproveitam para iniciar mudanças na vida. Vamos tentar aproveitar essa época para mudanças numa atenção, no enfoque na saúde mental. E o branco não é bem pela medicina, não, que usa branco. O branco é a ideia de uma folha em branco, de uma tela em branco, em que as pessoas passariam a compor um cuidado maior consigo mesmas e principalmente com a saúde mental. Doutor Marcos, muita gente sempre faz uma pergunta: como devo me comportar para ter uma saúde mental em dia? Essa é a pergunta de $1 milhão, né? Pois é. Quais são as principais dicas, quais são os principais comportamentos que o ser humano deve ter no dia a dia? E aí a gente se refere não só ao comportamento profissional, no trabalho, mas em casa também e, evidentemente, nas relações interpessoais. Isso. Olha, na verdade, nós vamos falar agora de saúde mental
mas vocês vão perceber que não existe muita separação entre a saúde mental e a saúde física. Nós somos um todo, englobando o físico e o mental. O enfoque na saúde mental, ele chama atenção para cuidados que são cuidados também com a saúde física. Cuidados com a atividade física, sono, alimentação, relações interpessoais, lazer. Esses cuidados vão nos ajudar a ter um equilíbrio. Aliás, o tema desse ano, porque cada ano essa campanha do Janeiro Branco, na verdade, iniciou há mais de 10 anos atrás. O início foi feito por um psicólogo mineiro e a cada ano se escolhe um tema para aquele ano. Nesse ano, o tema é paz e equilíbrio na saúde mental. E acho que o principal é isso, ter atenção a essas situações que eu falei, de atividades físicas, sono, alimentação, e buscar esse equilíbrio. Doutor Marcos, evidentemente que no seu consultório, pelos anos e anos de experiência, você recebe ali pacientes com os mais variados problemas. E o que existe de dúvida com relação ao tema da depressão, que está inserida na questão da saúde mental, é muito mais essa relação. Até que ponto termina a questão da tristeza para iniciar a depressão? Essa é uma dúvida muito presente também no consultório, as pessoas não sabem muito bem definir. E como é que o médico psiquiatra faz para ajudar esse tipo de paciente? Sim, uma pergunta importante e a gente tem que ver, assim, depressão e ansiedade são os sintomas que mais predominam, as doenças que predominam no mundo e no Brasil também, né? O Brasil é um dos países mais ansiosos do mundo e um dos mais deprimidos também. Na ansiedade, talvez a gente seja o primeiro, na depressão, talvez o quarto aí, mas é um número muito grande de pessoas. Eu estava me lembrando aqui, eu vou tentar contar um caso rapidamente para tentar mostrar essa diferença. Uma médica que trata comigo, ela me solicitou que atendesse o namorado dela. Ela falou, ele está muito ansioso, ele não está se sentindo bem, ele mesmo está querendo tomar uns remédios. Para falar a verdade, eu achei que ele estivesse entristecido. Ele está passando concursos agora, eu achei que ele estivesse entristecido e me dispus a atender, mas na expectativa de mais orientar e talvez até encaminhar para um atendimento psicológico. Mas quando eu comecei a atender, eu notei que não era uma tristeza, era uma depressão. Ele realmente estava com uma alteração de sono, uma alteração de apetite. Esse quadro não era tão recente, já havia um mês que ele estava assim, e ele me falou que talvez há 3 meses já notasse uma diferença em si, né? E um pensamento muito negativo, um pessimismo, pensando até em abandonar a medicina. E quando eu fui investigar, tinha casos graves de depressão na família dele, até algum quadro de suicídio em antepassados. Quer dizer, existe uma tristeza com uma situação de adversidade que a gente esteja encontrando, uma perda econômica de um familiar, de um amigo. Isso é natural que haja tristeza e é importante que a gente trate isso aí, dê chance a esse luto de aparecer e ser resolvido. Lembrei agora de um outro caso, uma irmã de caridade que trata comigo, está bem, e ela me falou que uma irmã de sangue dela havia falecido, se ela podia mexer na dose do remédio, né? Se eu podia alterar essa dose. E eu disse que não, é natural que ela sinta pela perda da irmã, dei os pêsames a ela, mas que ela sinta esse luto, que ela resolva esse luto e que ela está bem no tratamento dela, não precisa mexer na medicação, né?
Legal. Para você que está acompanhando a TV Candidez, estou checando aqui o WhatsApp da TV. Nós já estamos recebendo algumas perguntas. Com muito prazer, a gente está recebendo hoje o médico Marcos Boissul. Ele é psiquiatra. Está hoje conosco aqui ao vivo na TV Candidez, falando sobre a questão do Janeiro Branco, que remete sobre a saúde mental. É o nosso primeiro e breve intervalo. Daqui a pouco a gente volta na sequência do programa de hoje. Você conhece o cartão virtual Unimed? O cartão virtual Unimed é uma versão digital do seu cartão de saúde físico, oferecendo conveniência e praticidade. Disponível no seu smartphone a qualquer momento, protegido por senha ou biometria. Ecologicamente correto. Contribui para a redução do consumo de plástico. Como usar? Baixe o aplicativo Unimed Cliente na Play Store ou na App Store e faça login na sua conta. Na tela inicial, clique em cartão virtual no canto inferior esquerdo. Informe seus dados pessoais, como o número da carteirinha, CPF e senha. Prontinho, o cartão estará desbloqueado e disponível para uso. Unimed Divinópolis. Na última semana nós temos falado aqui da outra imagem que vai estar conosco aqui no programa Amostra Grátis da Saúde. Outra imagem, são 2 endereços aqui em Divinópolis. O endereço tradicional é ali na Coronel João Lutini, número 126, onde tudo começou. A outra imagem está agora também já há um bom tempo, desde 2023, na Getúlio Vargas, 808, no 2º andar. Você vê aí algumas imagens de uma nova, moderna e ampla clínica. Quero mandar aqui um grande abraço para o casal de médicos radiologistas. Já estiveram conosco aqui ao vivo na TV Candidez, doutor Marcelo Dolabella e doutora Camila Mourão. Grande abraço para eles. Obrigado aí pelo apoio. Na próxima semana a gente já vai estar rodando aqui o VT. Obrigado aí ao Túlio. Nós estivemos na semana passada na inauguração da Saito Decorações. Eu quero aqui mandar um grande abraço para toda a equipe da Saito Decorações e Floricultura. Estiveram presentes várias pessoas aqui de Divinópolis, várias pessoas da imprensa, e a Dercy recebeu lá todos com muito carinho. E foi um evento muito interessante. A Saito que agora está ali na Coronel João Lutini, número 179, aqui em Divinópolis. Ô Dercy, grande abraço para você, parabéns aí por esse novo espaço. Obrigado aí ao Túlio, estamos de volta aqui no estúdio da TV Candidez, dizendo para você que entrevistas que você pode acompanhar pelo YouTube são profissionais que passaram pelo Amostra Grátis da Saúde, como por exemplo o Dr. Everton Dias. Dr. Everton Dias é um especialista na questão da cirurgia da hérnia da parede abdominal. Ele trouxe informações importantíssimas e tirou dúvidas aqui dos telespectadores. Outra entrevista foi com o Dr. Jairo Batista. Ele é cirurgião, neurocirurgião, também esteve conosco trazendo informações importantíssimas. O outro foi o médico ginecologista Dr. Carlos Henrique Souza de Jesus. Carlos Henrique também falou sobre a questão das doenças ginecológicas, como deve ser o tratamento e quando a cirurgia é necessária. E tivemos também com o médico Felipe Belmiro, ele que é pós-graduado em geriatria. Também outra entrevista que você pode sempre acompanhar pelo YouTube, onde você vai trazer informações importantíssimas. E hoje, com muito prazer, eu estou recebendo aqui no estúdio da TV Candidez, do Amostra Grátis da Saúde ao vivo, a presença do médico que é referência na questão da psiquiatria. Eu me refiro ao Dr. Marcos Boissul. Dr. Marcos, a gente já contou sua história aqui em várias situações. Já são quantos anos aqui de Divinópolis e há quantos anos já como médico psiquiatra? Olha, são décadas, já não estou contando em anos, não, já estou contando em décadas, né? E com muito prazer
residimos aqui, fomos muito bem acolhidos pela cidade, pelos colegas, estamos muito satisfeitos. Legal. Para quem não sabe, né, a maioria já sabe, o doutor Marcos é marido aí da doutora Mauritânia Aguiar, né, referência na questão da dermatologia. Sim. Pai da Isha, que é endocrinologista, pai do Urgel, Urgel, isso que está mesmo. lá em Porto Alegre, que também seguiu a carreira da psiquiatria. Sim, com muito orgulho. Você teve influência aí para que ele seguisse na psiquiatria ou foi de uma vontade meia pessoal dele ali na escolha da especialidade? Olha, para falar a verdade, mesmo a escolha da medicina por ambos os filhos foi uma escolha muito livre. Nós ficamos satisfeitos que eles compartilhem conosco esse gosto pela medicina, mas foi uma escolha muito livre e da psiquiatria, pelo Urgel, foi também, eu fiquei satisfeito que ainda nos aproximou mais e não esperava isso, apesar de que eu vejo ele com uma facilidade muito grande para esse contato interpessoal, uma sensibilidade grande, uma disposição para acolher, para escutar, que eu acho fundamental nessa especialidade. Que legal. Parabéns aí para toda a família, né, de médicos Urgel, que fez o primeiro curso de comunicação, né, que vai ajudar muito na comunicação aí com os seus pacientes, né, agora está lá em Porto Alegre. Doutor Marcos, o nosso tema é o Janeiro Branco da Saúde Mental. Nós estamos ao vivo nessa terça-feira, dia 20 de janeiro. Lembrando que você pode mandar a sua pergunta. Agora há pouco, doutor Marcos, o telespectador que não quis se identificar, e não tem problema, né? Você pode participar, e principalmente quando o assunto é psiquiatria, muitas das pessoas não gostam de se identificar. Olá, Samuel, boa noite. Eu gostaria que o doutor Marcos comentasse sobre a questão dos medicamentos. Ainda continuam trazendo influência no paciente, principalmente com relação à libido? Parabéns pelo programa, estou sempre acompanhando. Olha, essa é uma ótima pergunta, foi bom você ter perguntado sobre isso. Muitas vezes eu observo alguma resistência das pessoas em buscar o tratamento com esse receio. Com o receio de ter uma alteração na potência sexual, ter uma alteração no peso, ficar dependente. Isso aí é alguma coisa que você pode ter uma tranquilidade muito grande. A psiquiatria avançou muito na psicofarmacologia. Nós estamos com medicações cada vez mais sofisticadas e cada vez mais específicas. Então, a gente consegue contornar muito bem isso aí. As medicações antidepressivas não levam, há algum tempo atrás, medicações mais antigas eram potentes, não eram ruins, mas podiam levar a ganho de peso. Não existe mais isso hoje em dia. Nós temos medicações bem mais sofisticadas. Não tem perigo nenhum da pessoa ficar dependente da medicação, né? E até é importante cuidar da depressão, porque ela própria acaba afetando a capacidade de prazer de uma maneira geral, com alimentos, com sexo. Então, o tratamento vai resolver isso aí. Doutor Marcos, olha aqui uma outra pergunta que é quase que uma sequência dessa. Olá, Samuel, boa noite. Existe tratamento dentro da psiquiatria que onde não serão exigidos medicamentos? Ouço dizer que apenas mudanças de hábitos e principalmente na questão da alimentação, muitas das vezes podem surtir efeito. Parabéns pelo programa. Sônia, ela está dizendo aqui apenas que é a Sônia. Obrigado, Sônia, pela sua pergunta. Sônia, boa noite, obrigado pela pergunta. E acho que você falou alguma coisa muito importante. No começo, hoje, nós estávamos falando daqueles cuidados gerais que as pessoas têm que ter para preservar uma saúde mental. Então, atividade física, sono, alimentação adequada, lazer, relacionamento interpessoal. Então, a atividade física em si, ela aumenta a produção de alguns hormônios importantes, a endorfina, que dá uma sensação de prazer boa, o BDNF, que é um hormônio produzido pelo cérebro e que age sobre o cérebro, inclusive facilitando a conexão entre os neurônios, que a gente chama de sinapses.
A alimentação deve ser variada, evitar alimentos ultraprocessados, isso ajuda muito. O sono, a gente tem que garantir um mínimo de 6 horas de sono, um máximo de 12, né? O sono, para facilitar o sono, a pessoa deve manter o ambiente da casa o mais claro possível até a hora de adormecer e, quando for dormir, escurecer o máximo possível. Um ritual também para o adormecer costuma ajudar e uma regularidade de horário também costuma ajudar. Vamos estar atentos a investir nas relações familiares, de amigos, que a gente sinta que nos acolhem bem, evitar aqueles relacionamentos tóxicos e saber dizer não sem sentir culpa. É muito importante a gente poder dizer não e se afastar de situações que nos prejudiquem. Então, em muitas situações, é possível sim, tudo isso que você fez um bom resumo. E se eu estiver errado, você me corrige, doutor Marcos, parece que o medicamento vai entrar só quando não há jeito de tudo isso ser colocado em prática pela pessoa. Isso. O psiquiatra e o psicólogo, claro, eles têm como saber se aquela depressão, por exemplo, que a pessoa está tendo, se ela está relacionada a alterações de neurotransmissores no cérebro. Serotonina, dopamina, noradrenalina, melatonina. Então, essas alterações de neurotransmissores, muitas vezes, têm que ser corrigidas com medicação. Mas essas condutas não farmacológicas, em alguns momentos, elas podem ser suficientes, em outras vão necessitar da medicação, mas vão ampliar o efeito da medicação. Muito bem, estou recebendo aqui mais perguntas, agora de Santo Antônio dos Campos, em Ermida. Olá, Samuel, boa noite. Adriana Silva. Parabéns, Samuel. Pergunte ao doutor Marcos, tem um irmão que trata de distúrbio bipolar, mas ultimamente só quer ficar dormindo muito. Isso pode ser normal? Parabéns pelo programa. Obrigado, Adriana. Adriana, essa é uma ótima pergunta. O transtorno afetivo bipolar, né, ele tem justamente duas fases, como se fossem os dois polos da Terra, né? Um momento em que a pessoa fica com uma elação, uma elevação grande de humor, em que às vezes ela faz negócios em que sofre prejuízo, ela às vezes se expõe, ela tem alteração de sono, não sente sono, não se cansa facilmente, fala muito e às vezes tem um comportamento perdulário, gasta muito dinheiro. E tem um outro momento que é o oposto disso, o outro polo disso, em que a pessoa tem uma anedonia, uma palavra antiga que significa uma falta de graça com quase tudo. Alimentos, coisas que davam prazer, não emocionam mais aquela pessoa, fica muito desanimada e pode ficar só deitada mesmo, com um desânimo muito grande, até nos cuidados com a higiene, escovar os dentes, tomar um banho, pentear cabelo, fica parecendo difícil. Nesse caso do seu irmão, vale a pena, como ele já tem o diagnóstico, ele deve estar em tratamento, comentar isso com o médico, porque pode ser que esteja precisando de um pequeno ajuste de medicação. É importante saber que hoje em dia é muito pouca a oportunidade de usar antidepressivo na depressão do transtorno bipolar. O antidepressivo pode ou não ser eficaz ou fazer com que a pessoa mude de fase para a fase oposta, que não é vantagem. A tentativa seria de equilíbrio. Então, normalmente a gente usaria estabilizadores de humor, são medicações muito específicas, muito eficazes
E a gente sabe que tem alguns estabilizadores que funcionam mais num polo e outros que funcionam melhor no outro polo. Pode ser que o colega psiquiatra tenha necessidade de um ajuste para não deixar o seu irmão nesse sofrimento e perdendo dias de vida que não vai recuperar. Muito bem, você pode continuar participando conosco, já temos muitas perguntas. Eu vou chamar agora, breve, nosso segundo intervalo. Daqui a pouquinho a gente vai voltar na sequência desse bate-papo com o Dr. Marcos Boissul, médico psiquiatra, que nos ajuda neste Janeiro Branco. Você conhece o cartão virtual Unimed? O cartão virtual Unimed é uma versão digital do seu cartão de saúde físico, oferecendo conveniência e praticidade. Disponível no seu smartphone a qualquer momento, protegido por senha ou biometria. Ecologicamente correto. Contribui para a redução do consumo de plástico. Como usar? Baixe o aplicativo Unimed Cliente na Play Store ou na App Store e faça login na sua conta. Na tela inicial, clique em cartão virtual no canto inferior esquerdo. Informe seus dados pessoais, como o número da carteirinha, CPF e senha. Prontinho, o cartão estará desbloqueado e disponível para uso. Unimed Divinópolis. Muito bem, de volta ao vivo. Nesta terça-feira nós estamos falando sobre o Janeiro Branco e que remete à questão da saúde mental e que fala também, é claro, da atividade física. Nós teremos o dia 8 de março aqui em Divinópolis a primeira corrida para a saúde mental, a Psicorum. O evento vai ser realizado no Parque da Ilha. A psicóloga Ana Carolina Campos gravou um vídeo, ela que também é corredora nos enviou e você confere agora. Boa noite, Samuel do Vale. Boa noite a todos da TV Candidez. Eu sou Ana Carolina Campos, psicóloga e produtora da Psicorum. No dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher, Divinópolis recebe a Psicorum, a corrida pela saúde mental. A Psicorum nasce com um olhar voltado à saúde integral, corpo, mente, espiritualidade e relações. É um convite ao cuidado preventivo e à qualidade de vida. Teremos corrida Kids, percursos de 5 e 10 quilômetros, com largada às 8 horas da manhã no Parque da Ilha. Além da corrida, o evento contará com uma arena aberta ao público, com música, brindes, ações de saúde, palestras, roda de conversas e atividades voltadas para toda a família. As inscrições já estão abertas e podem ser feitas pelo site da Cronoship. Esperamos por você lá. A Psicorum é mais que uma corrida. É um movimento de conscientização, convivência e cuidado. Um abraço, Samuel do Vale, e a toda a equipe do programa Amostra Grátis da Saúde. Um abraço aí para a Ana Carolina Campos, ela que eu repito é psicóloga e idealizadora desse projeto, ela está de parabéns. 8 de março nós teremos o Parque da Ilha aqui em Divinópolis com largada às 8 horas da manhã. 5 e 10 quilômetros, inscrições já disponíveis no Cronoship. Não fique de fora, hein? Para quem gosta de uma corrida de rua e tem tudo a ver, e daqui a pouquinho o Dr. Marcos Boissul vai reforçar também essa questão da atividade física. Na semana passada eu falei aqui da LA, higienização e impermeabilização, uma família que atende também a sua, né? 991976309. Nós tivemos um bate-papo muito interessante com esse casal referência aqui em Divinópolis, o Leandro e a Aline. E o nosso diretor coloca agora pra gente. E sobre a questão da higienização e da impermeabilização, vou conversar agora com o casal Leandro Alves e também Aline Alves. Leandro, prazer conversar com você. Fala pra gente, qual que é o objetivo da impermeabilização? Prazer, Samuel. Então, o objetivo da impermeabilização é fazer com que o sofá não penetre líquido por meio da espuma. Ele vai proteger e conservar mais o sofá com a impermeabilização. Eu vou conversar agora com a Aline. Aline, uma vez feito esse trabalho, garantia do sofá, da cadeira, não sujar?
É interessante essa pergunta, Samuel, porque muitas pessoas mandam mensagem pra gente falando isso. Olha, Aline, eu quero impermeabilizar meu sofá porque eu comprei ele novo, eu quero impermeabilizar para não sujar. Aí eu já explico isso sempre para os clientes, ó, vai sujar normal. Se uma criança pisar ali em cima, um cachorrinho de estimação pisar, se cair alguma coisa mais cremosa, vai sujar. A impermeabilização vai impedir apenas do líquido entrar. É interessante falar sobre isso e deixar a pessoa muito consciente. Eu vou perguntar agora, Leandro, quando a pessoa for limpar, então a higienização, ela pode sair? Isso, exatamente. Quando a pessoa precisar de higienizar o sofá, a impermeabilização que tiver, ela vai ser retirada. Mas depois ela pode optar de novo por impermeabilizar novamente, deixar o sofá protegido. Aline, passa para a gente um resumo. Há quanto tempo existe a LA e qual que é essa proposta de vocês? A LA existe há cerca de 9 anos, um pouquinho mais do que isso. Trabalho junto eu e meu marido, então é a gente mesmo que vai fazer os atendimentos. Uma coisa, Samuel, que a gente não abre mão é a qualidade dos produtos. A gente usa produtos de excelente qualidade e a gente sempre tenta fazer o melhor para os clientes e ser honesto. Então a gente explica o que funciona, o que não funciona, igual nesse caso da impermeabilização. Excelente. Se fosse eu comprasse um sofá novo, eu faria impermeabilização, mas vale para esses casos. Você investir, você quer deixar ele sempre protegido. Ok, muito obrigado aqui ao casal. Eu vou finalizar aqui com o Leandro. Vamos deixar o telefone de contato, Leandro. Isso. Telefone de contato 37 99197 6309 e o outro 37 99141 6869. Ok, muito obrigado ao casal. Felicidades e boa sorte. Obrigado, Samuel. Muito bem, agradecendo aí a todos que participaram, um grande abraço mais uma vez para o casal Leandro e Aline. Túlio, a gente vai deixar essas fotos para a semana que vem. Nós vamos voltar aqui agora com o Dr. Marcos Boissu, agradecendo ao nosso diretor Túlio. Hoje nós estamos falando sobre a questão da saúde mental do Janeiro Branco e eu vou tentar aqui fazer todas as perguntas. Isso é muito importante, esse respeito, né, com o telespectador. Olá, Samuel, boa noite. Meu nome é Márcio. Deixa eu ver aqui. Não está abrindo aqui agora. Existem momentos, né? Porque o equipamento pode travar. Agora abriu. Olá, Samuel, boa noite. Aqui é o Márcio, moro no centro. Gostaria que você perguntasse ao doutor Marcos Boissu. Há 15 anos tomo um medicamento. Formei para ele aqui, viu, Márcio? Qual é o medicamento? De 1 miligrama. E ele me apresenta certa demência, esquecimento. Já tentei parar, mas não consigo. Obrigado e agradeço ao doutor Marcos pela entrevista. Obrigado a você, Márcio. O senhor quase deixará, vai te responder. Pois não, Márcio, é uma boa pergunta e bom que você esteja atento a esse uso que está um pouquinho exagerado da medicação. Na verdade, a dose que você está usando não é uma dose alta, não, mas você está usando há um período muito longo. A preocupação com esta medicação não seria propriamente por causar demência, mas eu acho que vale a pena você consultar, porque pode ser que esteja faltando um tratamento específico para o que te levou a usar essa medicação. Mal comparando, se a pessoa tiver uma sinusite e usar um remédio para dor, ela vai ter um alívio da dor, mas não vai tratar a sinusite. Então, no seu caso, como você não está conseguindo deixar de usar essa medicação, pode ser que tenha alguma situação que você não percebeu bem, não compreendeu bem que existe e que tenha um tratamento que te permita ficar sem essa medicação, sabe? Tem alguns cuidados gerais, de qualquer forma, que ajudam. Essa é uma medicação para ansiedade. Então, respirar lenta e profundamente. Tem uma coisa que eles chamam de respiração 4-7-8. Você colocar a ponta da língua atrás dos dentes da frente, superiores, ou no céu da boca, e inspirar lentamente por 4 segundos, mais ou menos, contando até 4. Segurar esse ar no pulmão por 7 segundos e soltar por 8 segundos. Vai fazer a língua nessa posição, vai fazer um barulhinho como se fosse um ush, e
Isso aí, você repetindo umas 4 vezes, vai te ajudar a relaxar, a aliviar um pouco a ansiedade. Quanto mais você fizer isso, mais capaz de relaxamento você vai ficando. Essa é uma maneira de aliviar um pouquinho essa ansiedade e depender menos de remédio. Legal. A Dirce Miranda aqui da Divinópolis. Olá, Samuel, boa noite. Amo esse programa. Parabéns aí, hein? Pergunte ao Dr. Marcos Boissu se faz mal o suplemento de melatonina todas as noites. Parabéns a todos. Dirce, obrigado aí pelas suas palavras. Vamos ver como é que o Dr. Marcos Boissu vai te ajudar. Pois não, Dirce, boa noite. Obrigado pela pergunta. Dirce, a melatonina é um hormônio que o nosso organismo produz e que ele induz o sono, né? Não é alguma coisa que vá fazer mal, mas lembrar que tem que ter aqueles cuidados que eu falei, a casa o mais claro possível antes do horário de dormir, o mais escuro na hora que for dormir, ter um ritual para o adormecer. Faço isso me preparando para dormir, sempre tomo um banho, o seu organismo já vai preparando para produzir essa melatonina também. A melatonina, ela funciona para a indução do sono. Então, alguém que acorda no meio da noite não tem vantagem em usar a melatonina, né? Isso é para o adormecer apenas que ela ajuda. Mas esses cuidados gerais e evitando telas, né? Telas atrapalham o nosso sono, leitura ajuda o nosso sono, esses cuidados gerais também ajudam e às vezes nem vai ser necessária a melatonina. Olá, Samuel, boa noite. Também boa noite ao competente Dr. Marcos Boissu. Aqui é o Márcio Antônio. Gostaria de saber como faz para convencer uma pessoa que está precisando de tratamento psiquiátrico e não aceita que está doente. Diz que está muito bem e quem precisa de tratamento são as outras pessoas e não ela. Dr. Marcos, quase todas as vezes que você vem aqui tem uma pergunta muito parecida. Um parente que consegue enxergar deficiência na outra, que está precisando de uma ajuda médica e a pessoa não aceita. Você convive com isso também no seu dia a dia, na sua experiência, no seu consultório? Infelizmente não é raro, acontece mesmo. E às vezes é complicado, porque nós estávamos falando desse rapaz bipolar agora há pouco. Se a pessoa está na fase maníaca, que a gente fala, maníaca para a gente é a elevação do humor. Ele não acha que está doente, que não precisa de tratamento, mesmo se estiver tendo muito prejuízo ou se colocando em risco. Ou se está deprimido, também, muitas vezes, não acha que é doença, acha que é porque quem tem depressão também costuma sentir uma culpa muito grande e injustificada até. É porque ele merece, porque a vida é assim, porque não tem jeito. Se ele tratar, o mundo não vai mudar, o mundo é que é ruim. Então, às vezes, é complicado conduzir a pessoa para o tratamento. Acho que o mais fácil seria tentar primeiro estabelecer um contato com a pessoa, deixar que ela fale sobre a situação dela e, às vezes, isso dá uma margem para a gente ter um argumento para que ela escute a opinião de um especialista. E, assim, tentar, hoje em dia a gente tem a possibilidade dessas consultas remotas, às vezes por vídeo a pessoa estabelece um contato e depois vai ao consultório, às vezes por telefone mesmo, e até, se for o caso, e se a pessoa estiver numa situação que demande um atendimento mais imediato, muitas vezes o médico vai até a pessoa tentando estabelecer esse contato e a relação terapêutica. Temos aqui mais perguntas. Olá, Samuel, boa noite. Sou aqui da cidade de São Gonçalo do Pará. Gostaria que o médico psiquiatra, aliás, parabéns, é a primeira vez que estou vendo a entrevista, o programa. Gostaria que ele falasse sobre a questão, quais são os principais sinais de alerta que uma pessoa com bastante ansiedade pode apresentar. Obrigado a todos de São Gonçalo do Pará. E vamos ver como é que o Dr. Marcos vai nos ajudar nessa resposta. Pois é, eu acho que se a pessoa está incomodada,
já deve procurar um tratamento, não precisa deixar que a ansiedade fique muito forte. O ser humano, eles brincam que quando o animal que foi nosso ancestral ficou de pé, ele enxergou o horizonte, enxergou o que estava para vir e ele consegue, então, se prevenir. Mas, às vezes, essa preocupação com o que vai acontecer fica muito exagerada, traz muito desconforto, atrapalha o sono, mexe com órgãos internos, porque esse excesso de ansiedade produz a liberação de hormônios que desestabilizam o funcionamento dos nossos órgãos internos, né? Atrapalha o apetite e muitas vezes dá uma sensação de um perigo físico iminente. Muitas vezes essa ansiedade vai dando uma sensação que a gente chama precordial, perto do coração, e o receio de que vai acontecer alguma coisa muito grave, de que a pessoa está para até morrer, né? Eu me lembro de um paciente que me falava com essa ansiedade assim, que ele tinha certeza que a pressão estava alta, ele ia na farmácia, pedia para olhar. E a pessoa olhava e estava 12/8, estava boa. Ele voltava para casa, mas ele imaginava que alguma coisa foi feita errado. Ele voltava ali, conversava um outro assunto, pedia para olhar de novo. E ele fazia isso várias vezes, com essa ansiedade sacrificando muito. E é uma pessoa que está livre disso, sem tratamento, e que resolveu sem tomar ansiolítico, como aquele paciente, o Márcio, está dependente agora. Olha só a pergunta do Leonardo Nunes, da cidade de Carmo do Cajuru. Gostaria que o médico comentasse sobre a questão dos vícios das redes sociais. Isso pode trazer um certo desânimo também? Léo, aqui de Carmo do Cajuru. Olha, Léo, foi muito bom você ter tocado nesse assunto. Nós estamos tendo problemas grandes com essa dependência a jogos e às redes sociais. Infelizmente, as pessoas que idealizam essas redes sociais, os algoritmos delas, e que idealizam os jogos, elas conseguem fazer com que quem está ali olhando aquilo ou julgando tenha um prazer rápido. O nosso cérebro ele vai ficando dependente dessas gratificações muito rápidas e até foi bom você ter trazido essa pergunta, porque um dos cuidados que a gente tem que ter para a saúde mental, que o Janeiro Branco estimula a gente, é desconectar de telas de uma maneira geral, né? Mas é bom que você esteja atento a isso. Se é o seu caso, se você está se sentindo meio dependente, tem tratamento para isso, inclusive até medicação. Acabou que chegar mais uma pergunta sobre isso. Samuel não aceita nem visita médica, deve ser internado à força. Por favor, não cite meu nome. Gostaria de saber qual a orientação do médico psiquiatra, principalmente para quem não quer aceitar meses fechado no quarto. Doutor Marques, foi uma pergunta parecida agora atrás e outra pergunta agora de uma pessoa que pediu para não ser identificada. Pois é, eu estou compreendendo a situação, realmente é uma situação grave essa aí, e talvez, se a pessoa aceitar esse atendimento médico, mesmo que seja feito no quarto, não é o ideal. O ideal é o atendimento em consultório mesmo. Mas para esse primeiro contato, se a pessoa aceitar, tem vários quadros que podem estar relacionados com isso. Pode ser uma depressão, pode ser uma ideação um pouco fora da realidade que esteja levando a isso. É difícil falar só por esses dados, mas a gente evitaria ao máximo essa internação contra a vontade da pessoa. Em casos extremos, quando a pessoa está acabando se colocando em risco, né, muitas vezes é uma medida heróica, mas
se tentaria evitar isso ao máximo e existem possibilidades, inclusive, pela disponibilidade do médico. Legal, eu vou chamar agora o nosso terceiro e último intervalo. Daqui a pouquinho a gente vai voltar com mais perguntas dos telespectadores e vamos também fazer o fechamento do programa desta terça-feira. Daqui a pouco a gente volta na sequência do programa. Você conhece o cartão virtual Unimed? O cartão virtual Unimed é uma versão digital do seu cartão de saúde físico, oferecendo conveniência e praticidade. Disponível no seu smartphone a qualquer momento, protegido por senha ou biometria. Ecologicamente correto. Contribui para a redução do consumo de plástico. Como usar? Baixe o aplicativo Unimed Cliente na Play Store ou na App Store e faça login na sua conta. Na tela inicial, clique em cartão virtual no canto inferior esquerdo. Informe seus dados pessoais, como o número da carteirinha, CPF e senha. Prontinho, o cartão estará desbloqueado e disponível para uso. Unimed Divinópolis. Agora há pouco eu falei aqui da corrida de rua Psicorum, que é a corrida da saúde mental, que vai acontecer no dia 8 de março, da psicóloga Ana Carolina Campos. Nós teremos também em abril aqui em Divinópolis a terceira Divine Race, que vai ser realizada no Parque da Ilha também. É o terceiro ano consecutivo que o Léo Plotter está organizando esse evento. E a Bruna Vicente de Oliveira foi aí a vencedora que vai ser inscrita nesta corrida na próxima etapa agora de abril de 2026. Nós temos um vídeo do ano passado que resume de forma rápida como foi esse evento. Um abraço aí a todos desse grande evento, portanto, dia 12 de abril, esse grande evento da corrida de 2026, esse evento que vai ser no Parque da Ilha. Estou de volta aqui no estúdio da TV Candidez, no estúdio do Amostra Grátis da Saúde com o Dr. Marcos Boissul. São muitas as perguntas e a gente vai tentar fazer aqui todas elas para o público, Dr. Marcos, para que a gente possa aqui... Agora há pouco uma telespectadora mandou aqui um áudio pedindo aqui uma dica de um medicamento para dormir. É uma pergunta muito genérica, isso vai depender de cada situação, mas eu estou percebendo que as pessoas estão muito preocupadas, doutor Marcos, com medicamento que vai causar menos impacto. Também essa é uma dúvida no seu consultório, no dia a dia? Também. É bom que essa pessoa esteja atenta a não usar
medicações de faixa preta. Esses que ela está se referindo no áudio são medicamentos que a gente chama de benzodiazepínicos. São bons medicamentos, mas que a gente podendo evitar o uso deles é melhor ainda. Além deles, tem remédios para o sono que a gente chama de drogas Z, que pareciam muito seguras e que a gente está tendo o cuidado de evitar sempre que possível. Lembrar para ajudar no sono, aqueles cuidados que eu falei, o ambiente muito claro, muito escuro, evitar telas, ir para a cama na hora que for, que planejar adormecer mesmo, quando estiver já sentindo um pouquinho de sono, para o corpo condicionar, saber que deitou é para dormir. Leitura ajuda no sono, um banho morno ajuda a relaxar, também é bom para o sono. Essas medicações, as que você não quer usar, essas outras que não deve usar também, são medicações que muitas vezes induzem o sono muito rapidamente. Isso não é natural para ninguém. Não quer dizer que uma pessoa deitou na cama, imediatamente adormece. E se a pessoa fica um pouco acostumada a esse adormecer muito rápido e imediato com medicações, depois fica muito inseguro para retirar a medicação, porque essa não é a maneira de adormecer de nós todos. Naturalmente, não é. Doutor Marcos, a gente está caminhando para o final do programa de hoje. Tem várias perguntas aqui. Tem uma última aqui sobre a questão do álcool. Olá, Samuel, boa noite. Gostaria que o médico comentasse como lidar com uma pessoa que faz uso constante do álcool e que já começa a ter interferência, principalmente com relação a não tratar bem as pessoas próximas da família. Obrigado para você que mandou a pergunta. Ela pergunta se é um caso de psiquiatria. É um caso de psiquiatria. A dependência química, a dependência a drogas, o álcool a gente considera como sendo uma droga e é uma situação muitas vezes complicada mesmo. Eu acho que o ideal seria que essa pessoa fosse conduzida para uma consulta, mesmo ela não estando aceitando que é doente, ou no contato com uma pessoa de um grupo desses que se reúnem para ajudar, do tipo do AA, do amor exigente, né? E eu acho que vale a pena ver com a pessoa. O alcoolismo, a dependência química, tem a ver, a gente já sabe que tem a ver com uma genética. Essa semana passada, na verdade, teve o irmão de uma paciente que me falou: na minha família, nós não podemos beber. Quem bebe na nossa família, quem experimenta a bebida, vira alcoólatra. Isso aí é importante que as pessoas tenham consciência. Normalmente, essa pessoa aí que não está aceitando, que tem uma dificuldade com o controle do uso do álcool, provavelmente tem casos na família, tio, primo, que já faleceu por alcoolismo ou que tem problemas com outras drogas. Acho que colocar para ela essa questão que existe na família já pode ajudar um pouco. Se de tudo ela não aceitar nem comparecer a um consultório psiquiátrico, se ela for a um clínico e o clínico pedir exames de sangue, provavelmente esses exames vão mostrar essas repercussões negativas do álcool no organismo da pessoa. Então não vai ter como ela falar que não tem problema com isso, porque os exames vão estar mostrando. Legal. Doutor Marcos, é bom lembrar que o contato do Dr. Marcos ele está aqui na Avenida 7 de Setembro, 1170, na Clínica Corpo e Alma. Algumas pessoas estão pedindo aqui o contato, que é o 3222-6607. O Túlio vai colocar daqui a pouco para a gente. Doutor Marcos, qual que é o recado final para que a gente possa fechar o programa de hoje com muita tranquilidade, nessa orientação de muita qualidade? O que você gostaria de deixar mais marcado para o telespectador sobre esse nosso tema de hoje?
Olha, eu agradeço muito a oportunidade de vir aqui hoje, Samuel, e eu queria pedir que as pessoas tenham essa atenção à saúde mental, aproveitar esse momento para isso. Então, vamos relembrar aqui a atividade física, alimentação, sono, desconexão de telas, lazer, relacionamentos interpessoais. Vamos ter esses cuidados conosco mesmo. Tirar 15 minutinhos por dia para si próprio, para levantar, para olhar, se tiver oportunidade, para mais longe um pouco, fazer aquele exercício de respiração lenta e profunda. Meditação ajuda, a mindfulness ou atenção plena. A meditação de origem oriental, normalmente as pessoas são induzidas a esvaziar a mente. No mindfulness, que também é chamado atenção plena, é meio que ao contrário. A gente vai tentando se conscientizar do que está se passando conosco naquele momento e vai ficando cada vez mais fácil. Tirar esse tempinho, se não der 15 minutos, pelo menos 5 minutos por dia de cuidado consigo próprio e fazer regularmente, tentar todos os dias ter pelo menos 5 minutos de cuidado consigo. Doutor Marcos, muito obrigado mais uma vez em nome da direção da TV Candidez, a direção do MPA de Comunicação, por nos ajudar aqui a fazer o programa. Sua presença é muito importante, gera uma credibilidade, gera uma confiança muito grande. E você sabe que você nos ajuda muito aqui a fazer o Amostra Grátis à Saúde. Muito obrigado. É um prazer, Samuel. Eu que agradeço. Olha só, essa entrevista com o Dr. Marcos Boissul você vai acompanhar na reprise no próximo sábado, a partir de 13h. Breve. Essa entrevista também você vai poder ver no YouTube. Doutor Marcos, boa noite. Obrigado pela sua presença. Boa noite. Boa noite para você que nos acompanhou nessa terça-feira, hein? Hoje é dia 20 de janeiro de 2026. A gente volta na próxima semana, se Deus quiser. Até lá. TV Candidez. Aqui a cidade tem muito mais espaço. Fundação Jaime Martins. Promovendo cidadania.